E hoje, o ABC Agora vai fazer uma retrospectiva das ações da Prefeitura de Santo André no ano de 2022. E para isso, vamos falar com o prefeito Paulo Serra. Boa tarde, prefeito, tudo bem? Boa tarde, Odair. Boa tarde a todos os amigos do ABC Agora. Uma alegria falar com vocês. Prefeito, começar aqui, falar sobre as ações, principalmente saúde, educação e segurança, né? Que eu acho que são os três pilares, principalmente que a população mais enxerga isso na rua, né? A gente teve um ano, Odair, que a gente enfrentou o pós-pandemia, né? Foi o primeiro ano que a pandemia, e a gente espera de maneira definitiva, arrefeceu. E isso deixou consequências, sequelas também em todas as áreas de política pública. Na saúde, a gente passou praticamente 2 anos cuidando só da Covid, né? Santo André foi um exemplo, foi uma referência. Aqui não faltou leito, não faltou respirador, não faltou máscara, não faltou vacina, né? E também não faltou comida na mesa. O trabalho que a Ana Carolina fez de levar da segurança alimentar para quem mais precisa funcionou muito bem. Mas é claro que todo esse impacto da pandemia de quase que nos obrigar a focar em apenas no tratamento da Covid gerou novamente filas em algumas especialidades. A gente teve que suspender por um tempo a reforma de unidades do Quali Saúde. Então, a grande novidade de 2022 foi a retomada desses programas, né? A gente entregou, de uma forma geral, a gente entregou uma obra a cada 15 dias, né? Então foram 24 obras entregues na cidade nesse ano de 2022, um ano muito positivo. E dentro dessas obras, unidades de saúde. Clínica lá do Alzira Franco, Clínica da Família do Cruzado, parte nova do Hospital Municipal, o pronto atendimento de Paranapiacaba. E agora estamos com a reforma lá do Capoava, da Unidade de Saúde do Capoava, Unidade de Saúde do São Jorge, além de termos o Hospital da Vila Luzita, né, o Hospital do Idoso, e o Hospital Veterinário em construção, tudo iniciado esse ano. Então, a gente evoluiu bastante e o Quali Saúde volta à sua velocidade normal. Não é só reforma de unidade, sim, é qualificação do serviço, humanização, tecnologia, né, a informatização da rede, e volta para a sua velocidade normal. A gente vai ter um 23 aí com muitas entregas e também retomamos o Saúde Fila Zero, porque a gente tinha zerado as filas de exames, especialidades e cirurgias em 2019 e agora, no pós-pandemia, né, novas filas se formaram pela própria característica da pandemia. E agora a gente já retomou os mutirões desde julho e a gente quer até junho de 23 novamente zerar essas filas, deixando uma espera máxima de 30 dias para qualquer tipo de procedimento que o município faça. Sem esquecer também do complexo de assistência social do Vila Luzita. Né? Esse é um prédio que estava lá praticamente abandonado há 10 anos, há mais de 10 anos, que a gente conseguiu dar um uso, né, terminar aquela obra. O projeto do hospital está sendo feito na Capitão Mário, em frente ao AME, que vai ser um grande hospital. Você esteve lá já com a gente, né, um hospital de grande porte. E lá, que era um prédio menor, né, foi pensado para ser um hospital, mas não tinha nenhuma condição nem estrutural de ser. A gente criou esse grande complexo de assistência social, a Casa, né, de assistência social andreense, que está lá funcionando, além do Bom Prato da Vila Luzita, que também foi uma outra obra importante de segurança alimentar entregue. Então, a gente teve muita evolução nessa área também, de cuidar das pessoas, de ajudar quem mais precisa. O programa Moeda Verde, que foi transformado em lei, uma ideia da Ana Carolina, que já melhorou a vida de mais de 80 mil pessoas. O Santo André Solidário, as ações da cidade também nas obras de infraestrutura. A gente começou o ano com entregando o complexo de Caçaquera, que é aquela avenida que ninguém mais acreditava que ele fosse sair, que ia sair um e dia saiu. Passamos pelo Carlos Gomes, que a gente entregou, e finalizamos o ano com uma grande obra que foi o Parque de Paranapiacaba. Então, o Parque do Guaraciaba, perdão. Então, a gente teve um ano, apesar de todas as dificuldades das áreas que você citou e desse pós-pandemia, a gente teve um ano bastante produtivo. Perfeito, só voltando um pouquinho, o senhor falou em zerar a fila, no máximo 30 dias aí para o ano que vem, na saúde, né? Muitas vezes a população tem um exame lá, a gente sabe que não demora 3 anos para sair, isso daí não demora. Sim. Né? Mas tem pessoas que têm
que marcou há 3 anos atrás. Só que às vezes mudou o telefone, a importância de atualização do cadastro, né? Porque a gente sabe hoje, muita gente troca de celular toda hora, essa é a importância. Por isso que entra dentro do Quali Saúde, que muita gente enxerga só como uma reforma das unidades, modernização do aspecto das unidades, ar-condicionado, piso, hotelaria, e não é só isso, eu sempre bato nessa tecla. Tem a capacitação da equipe, humanização e uma coisa fundamental que é a informatização. A gente já chegou em 50% da rede, queremos chegar em 100% até o final de 24, e a informatização permite isso que você se referiu, atualizar rápido o cadastro, mudar através, às vezes, de um contato celular ou de um e-mail, que faz o nosso absenteísmo, que é a falta das pessoas nas consultas, nos exames, nos procedimentos. A gente chegou a ter 38% de absenteísmo. Sim. Ou seja, 38% dos procedimentos da cidade, o morador, a moradora não apareciam para fazer. E aí acontece isso. Você falou muito bem, Odair. Não tem exame que fica 1 ano, 2 anos, não tem essa fila. A gente tem 3 meses, e tem, a gente quer zerar para 30 dias, Sim. É o que eu disse aqui. Tem um pouco de espera em algumas especialidades? Tem. Agora, não tem desse tamanho. E muitas vezes está lá a ficha parada mesmo. Não entrou em contato, faltou no dia, não avisou, né? Às vezes a ficha está na casa do paciente ao invés de estar na rede. Né? Então tem muita coisa, os caminhos também da saúde que a gente está simplificando e melhorando. Perfeito. E na área de mobilidade, né? Novos ônibus. Sim. Correto? O complexo viário Santa Terezinha, né? Que também são 24 meses, 20 meses, 24 meses para ser entregue aí. A importância, principalmente na mobilidade da cidade, né? A diferença que vai fazer lá na frente o complexo Santa Terezinha. Daí, ali é a maior obra de mobilidade urbana da história da cidade, desde a perimetral, que vai completar 50 anos ano que vem. Então, você vê o tamanho da importância que tem. A gente fez aqui o Adib Chamas, que a gente entregou em 2020, e hoje o morador lá, principalmente do Jaçatuba, do Curuçá, nem lembra como era a vida sem o Adib Chamas inteiro. Porque aquela fila que se formava na Itamaraty de manhã, que ia até a Palácio do Pão, às vezes passava a Palácio do Pão, hoje não se forma mais. A mesma coisa o Caçaquera, que a gente entregou vai fazer 1 ano. Né? Como é que você pega Valentim Magalhães hoje, você fala como é que era chegar lá no Centreville, chegar lá no Mirante, no Jardim Carla, no Guaraciaba antes. Né? Você tinha que passar tudo por dentro do bairro, ali é semáforo, é tudo picado. Agora é uma avenida. Você chega lá em 10 minutos. Sim. Daqui da prefeitura até o Parque do Guaraciaba é 15 minutos. Né? É quase o mesmo tempo que você leva para ir no Parque Central. Né? Então, essas obras são importantes. E o Complexo Viário de Santa Terezinha, que são 3 novos viadutos, passarela, ponte nova, né? Não é um viaduto. O Castelo Branco está sendo recuperado. Mas são 2 novos viadutos que vão altear a Avenida dos Estados, que vai passar por cima da rotatória e vai permitir que o Castelo Branco siga reto para dentro da Martins Fontes e da Vieira de Carvalho. Então ali são 5.000 veículos por hora, é o maior cruzamento da cidade, com maior volumetria de veículos e que a gente vai minimizar, a gente avalia que a diminuição do tempo de viagem ali é em torno de 70% da espera que tem hoje. Né? Claro que cria um transtorno, o viaduto está ali, metade dele só funcionando, é a alça lateral, criou obra. Não tem jeito, um transtorno, e vai criar ainda por algum tempo, mas o transtorno passa e o benefício fica para sempre. Né? Quem se lembra de como era o corredor ABD, como é que você saía de Santo André para pegar Anchieta e Imigrantes, antes do viaduto Rotary, antes do rebaixamento. Tinham 5 semáforos, gente. Quero lembrar aqui. Não, eu lembro que eu... Desde a Tamarutaca, que a gente fez a passarela, o viaduto Rotary na divisa ali com São Bernardo, que passa em cima da Lauro Gomes, e no que era aquela rebaixada, tinham 3 semáforos em todos os cruzamentos ali daquelas avenidas de São Bernardo do Campo. Né? Foi um projeto do BID, inclusive, né? De São Bernardo mais moderna, lá na gestão do DIB, e o Luiz Marinho terminou. Então, eu lembro o quanto a gente acabava perdendo de tempo quando estava em obras. Que era uma pista só para sair daqui, aí você saía por outro lugar, você ia pela Atlântica, você ia pela Avenida do Estado, dava uma volta, mas o transtorno passou. Né? E o que ficou hoje?
né, a gente nem lembra como é que era. Então, a obra de mobilidade é assim, dá trabalho, causa transtorno durante a obra, mas a nossa cidade vai crescer muito. E ali tem um outro aspecto para finalizar, que é o econômico. O eixo da Avenida dos Estados, que a gente está modernizando, entregando uma nova avenida, que vai deixar de ser a conhecida Avenida dos Estragos, né, como ela era conhecida há alguns anos atrás, com LED, hoje com todo o paisagismo, New Jersey, calçada nova, iluminação nova, asfalto novo, sinalização. Ela está atraindo investimentos. Nós tivemos lá a Fensa Coca-Cola, Royce Connect, tem um grande empreendimento de um condomínio de galpões sendo finalizado ali da MB Gussi. Tem uma gigante multinacional, que é a Goodman, que adquiriu a área da antiga Roya Têxtil, que vai fazer ali um novo complexo, bem em frente à Universidade Federal, ao lado dos Correios, um complexo também de galpões. Então, nós estamos trazendo novos empregos, renda, para esse corredor importante. E a obra viária ajuda, porque é justamente o eixo de ligação do Porto de Santos, Anchieta Imigrantes, muito corredor importante. ABD, passando por esse eixo da Avenida dos Estados e saindo no Rodoanel. Que você vai pela Avenida dos Estados, pega o Rodoanel através da cidade de Mauá. Então, é um eixo importante, por isso que a gente tem investido muito nessa obra, energia, recurso, empenho da nossa equipe, para a gente entregar essa obra em 2024. Na questão de geração de emprego, quais as ações da Prefeitura para atrair esse novo empresário, além, claro, de toda essa mobilidade aí que também interfere muito na hora do empresário falar, eu vou investir em Santo André? Aqui, Odair, a gente desburocratizou, foi a primeira coisa. A gente, inclusive esse ano recebemos o prêmio Prefeito Empreendedor pela segunda vez do Sebrae, e esse ano foi justamente na desburocratização, foi nesse tema que nós ganhamos o prêmio. O nosso sistema Acto hoje permite que um empreendedor inicie as suas atividades na cidade em horas, tendo o alvará totalmente digital, não precisa nem vir na prefeitura, se for de baixa complexidade o empreendimento, né? Então, a gente conseguiu fazer a construção civil aqui 400% de aumento de lançamentos comparados a 2 anos atrás. Nós estamos 400% acima do pré-pandemia. Isso tudo é por conta da desburocratização, da credibilidade da cidade. E a gente tem também um outro questão importante, além de criar esse ambiente favorável ao investimento, que é a compensação tributária. Quem gera emprego na cidade paga menos imposto. E aí, a nossa lei não é de enfeite, que é para falar aqui, que é bonito, que é legal. Tem outras cidades que nunca usaram a lei, a nossa não. Esse ano, nós tivemos R$800 mil de desconto de IPTU para um grande grupo que investe na cidade e que gerou emprego na cidade, que teve quase 1 milhão de desconto de IPTU, né, no ano de 2022. Então, ela é um estímulo real. Na prática, para o pequeno, para o micro, para o médio e para o grande, que está funcionando. Então, somando tudo isso, com escola de ouro que capacita as pessoas, com comércio aquecido, com uma cidade que as pessoas enxergam que está se desenvolvendo, a recuperação da credibilidade, a gente consegue criar um pacote, estamos fechando o ano com mais de 10 mil empregos, saldo positivo, mais de 10 mil empregos com carteira assinada e no ano de 2022. Na área de educação, prefeito, infelizmente ontem perdemos a secretária, a professora Cleide, né? Veio a falecer, né? Fala um pouquinho das ações. No início do ano, os alunos já recebem material, uniforme, como que está a licitação, como que está isso aí? Primeiro, registrar aqui a nossa tristeza, né? Uma grande perda, Cleide, não só para Santo André, que claro que a gente tem um carinho muito especial por ela, mas para o estado de São Paulo e para o Brasil. Uma grande educadora, uma grande gestora da educação, uma mulher de muita garra, um exemplo para nós, que deixa um legado eterno para nós aqui, né? Então, fazer esse registro que é importante. Está muito, né, tá muito recente ainda a perda dela e foi nossa secretária aí por tanto tempo e fez um trabalho incrível aqui. Nós municipalizamos 18 escolas, tablets, na pandemia aqui levou isso da melhor forma que poderia levar. Santo André foi uma das poucas cidades que teve o ensino à distância para valer. Então, claro que houve um prejuízo pedagógico, mas menor do que das outras cidades. Nossa merenda, que é premiada, está entre as melhores do Brasil. E respondendo a sua pergunta, a gente sempre entrega o uniforme e o material no primeiro mês de aula, né? E, de novo, vai ser dessa forma, né? Claro que tem os alunos novos, que aí precisa tirar a medida,
às vezes demora um pouquinho mais, mas de uma forma geral, para aqueles alunos que tiraram as medidas, que a gente já tem todo o cadastro, porque a gente inicia o ano com uma rede e durante o próprio ano essa rede vai aumentando. Tem migração, às vezes, da rede privada, tem tudo isso. Mas esses recebem logo na primeira semana de aula, já está contratado e a gente já está fabricando, inclusive, os uniformes. Tem algum levantamento realizado para saber o quanto os alunos da rede particular migrou para aqui em Santo André, o número é em torno de 10% a 15%, varia de acordo com a idade da criança, né? Então, de creche, nós temos menos, nós temos mais no Fundamental 1, né, que a gente municipalizou uma parte e aí teve uma migração maior. Então, tem uma variação de 10% a 15%. Nós aumentamos a nossa rede, não por conta da migração, mas porque a gente trouxe do Estado escolas. Nossa rede de 32 mil passou para 40 mil alunos. E agora a gente tem feito esse diagnóstico permanente para entender esse movimento. Para a gente criar mais vagas no ensino fundamental, para a gente criar mais vaga de creche se for necessária, porque a gente entregou 10 creches. A gente zerou o déficit que nós encontramos em 2017, mas agora tem uma nova migração. Então, nós já estamos construindo mais uma lá na Vila Guarani, vamos construir 2 em Utinga. A gente está justamente nesse processo de entender, né, esse pós-pandemia na educação, para a gente criar as vagas necessárias para que a gente não tenha nenhuma criança fora da escola. Freire, estamos aqui no gabinete do senhor. Aqui à minha frente tem as telas do COI, né? Uma parte, né? Que é muito importante. Fala um pouquinho mais da segurança, investimento na GCM com recebimento de novos armamentos, veículos e, claro, as câmeras instaladas. Começar pelas câmeras, Odair. A gente triplicou o número de câmeras na cidade, hoje são 600 câmeras, mais de 600. Nós estamos em praticamente toda a cidade e grande parte delas com a ferramenta tecnológica que consegue detectar veículo furtado e roubado nas entradas e saídas da cidade, que é a muralha inteligente de segurança, que nós lançamos há poucos dias e estamos instalando em todas as entradas e saídas da cidade. Então, se entrar carro furtado ou roubado em Santo André ou sair, dispara um alarme aqui no 3º andar. Nós temos o COI aqui, que é Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Engenharia de Tráfego, Mobilidade e Transporte Público, SAMU e Defesa Civil, todos na mesma sala, né? Uma sala muito maior do que essa, né? Praticamente meio andar, com essas 600 câmeras lá sendo conectadas, e a gente vê que isso, dezenas já de prisões foram efetuadas a partir dessa sala. Você se lembra da questão das pedradas que tinha aqui na cidade, né? Na Avenida dos Estados e aqui na Perimetral. E a gente prendeu esses indivíduos através das câmeras. Um não era criminoso, ele tinha uma deficiência mental, e aí ele foi para um tratamento, ele jogava a pedra e saía correndo, não tinha nenhum aspecto criminal nesse espécie de vandalismo que ele fazia, mas outros não, outros realmente tacavam a pedra para o carro parar e para fazer o roubo ali. Então a gente conseguiu, entre outras dezenas. Além da questão da tecnologia, a nossa guarda, né? Armamento, viatura, um plano de carreira, que é uma das guardas mais bem pagas do Brasil. A gente tem hoje um plano de carreira muito consistente da GCM e essa conexão com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, né? Eu sei que quem está em casa pode dizer, poxa, prefeito, mas eu não me sinto seguro aqui na cidade, na região metropolitana. A questão que nós temos hoje, Odair, além, claro, de um déficit que diz respeito ao governo do Estado, de policiais civis e policiais militares, nós temos uma questão mais grave, a meu ver, que é a questão da legislação. E a gente precisa trabalhar nisso, precisa endurecer a lei. Porque para determinados crimes, por exemplo, tentativa de homicídio, não fica preso no Brasil mais. Então a pessoa que tentou matar o presidente da República não estaria preso se ele não fosse para um tratamento também psicológico que foi lá diagnosticado que ele tinha essa necessidade. Mas é um absurdo, né? Imagina o cara que tentou matar o presidente da República não seria preso por conta da nossa... E aí não é culpa do juiz e nem muito menos da polícia. Né? A lei penal brasileira é muito fraca. Então, o nosso esforço, além de continuar investindo em tecnologia, em informação, em polícia, é também, no bom sentido, pressionar os nossos deputados federais e o nosso governador, que vai assumir agora 1º de janeiro, para que compre essa briga, essa luta.
para que o nosso Código Penal seja retirado dele essa quantidade enorme de benefícios que permite a saidinha no final do ano, que permite uma série de coisas que geram impunidade. Sim. Quanto tempo fica preso alguém que furta o celular no ponto de ônibus do trabalhador, da trabalhadora de Santo André? A gente cansa de ver Nem um dia. o policial falar, eu tô preenchendo papelado, o cara já tá saindo pela porta da frente. Então não tem política pública de segurança, não tem milagre daí. As grandes mudanças de índices de criminalidade que ocorreram, por exemplo, em Medellín, Nápoles, na Itália, em Nova York, com tolerância zero, todas elas passaram por um processo de mudança da lei. E aqui no Brasil não precisa nem mudar. É só tirar os penduricalhos que tem no nosso Código Penal, né, que são benefícios acumulados, é benefício em cima de benefício, daqui a pouco ninguém mais fica preso, que é o que já está acontecendo para crimes menores. Você vê os índices de crime, graças a Deus, dos crimes maiores, assim, né, de homicídio, sequestro, caíram aqui na região. Agora, esse pequeno do dia a dia, o furto, o roubo no ponto de ônibus, esse aumentou. Né? E não aumentou em Santo André. Aumentou em todas as cidades da região metropolitana de São Paulo. Você pega Osasco, Guarulhos, São Bernardo, todas aumentaram. Né? Aqui também. Mas a gente tem atuado nisso e agora vamos para essa próxima etapa, contar aí com os novos deputados, com o novo governador, para que a gente consiga, de alguma forma, tirar isso do papel. Perfeito. Falamos aí nos eleitos aí, deputados, governadores, presidenciáveis. O que esperar, né, nessa próxima legislatura? Temos aí a Ana Carolina, né, que foi eleita, muitos anos Santo André não elegia alguém da cidade também, né? A importância de ter um representante da cidade dentro da Alesp, dentro da Câmara Federal, para a vinda de recursos para o município, né? Que a gente consegue observar aí que municípios vizinhos tiveram recursos maiores do que Santo André. Sim. Né? Primeiro, acho que a gente precisa rediscutir o critério, né? Eu não fico olhando para trás, não é nenhuma crítica, é só uma constatação. O governador Dória tratou Santo André com muita desigualdade. Né? E aí eu não vou discutir aqui as razões. Mas o critério não pode ser a amizade, a política, o partido, se apoiou ele para um projeto ou não. Não pode ser isso. O critério é projeto, competência, necessidade das pessoas, da cidade, dos moradores, e não houve isso. Ainda o governador Rodrigo tentou dar uma equilibrada, mas com pouco tempo não conseguiu. Então esse é um ponto que ficou para trás e a gente tem que agora corrigir. Né? E no caso do aumento da representatividade, nós tivemos, além da Ana Carolina, o Marangoni, que é um cara que foi secretário nosso aqui de habitação, fez um grande trabalho, se elegeu deputado federal, né, com essa bandeira da habitação, mas também com uma base forte aqui no ABC. O Alex, que se reelegeu, que, né, tem lá a sua residência em São Bernardo, mas é um deputado do ABC, foi o primeiro aqui, foi o primeiro em São Caetano, foi o primeiro em Santo André. Então, o ABC se fortaleceu muito. Né? E no caso de estadual, há muito tempo Santo André não tinha esse protagonismo. Por isso que a gente ficou muito feliz com esse reconhecimento, com essa vitória da Ana Carolina, porque a gente ganha novamente em protagonismo político. A gente já tem protagonismo econômico, a gente exporta bons modelos de prática de gestão, e isso não era refletido na nossa representatividade. Você compara com São Bernardo, lá tinha 4, 5, 6 deputados, e Santo André nenhum. Hoje, pelo menos, temos 2 com uma base forte aqui, né, podendo aumentar ainda. Tem mais uma menina do PSOL que mora aqui, apesar de não ter uma base aqui, mas mora aqui. Enfim, o que a gente quer é que a região do ABC seja realmente aumentada na sua potência política, porque isso já é uma potência econômica, uma potência populacional, o 5º mercado consumidor do país, e muitas vezes isso não era refletido na sua representatividade política, e faz diferença. Isso que é importante, né? Pode dizer, você que está em casa, o que isso muda na minha vida? Muda. Na hora que o presidente da República vai determinar lá um programa, na hora que o governador, se a gente tem gente lá cobrando, pode ser a diferença do programa vir para cá ou não. Ou não. Né? Inclusive emendas, né? Também. Emendas e outras questões. Então, faz diferença sim, por isso que a gente está muito feliz. Feitor, para a gente ir finalizando aqui, no próximo mês, início de janeiro, aí tem uma mudança no secretariado. Né? A gente queria saber a importância dessa mudança, né? E mais 2 anos de mandato do prefeito Paulo Serra. O que o prefeito ainda fala
esse projeto eu tenho que tirar do papel, que eu não consegui ainda tirar do papel nesses 6 anos, e eu preciso tirar do papel nesses próximos 2 anos, né? E as considerações finais. Daí, primeiro que a mudança que a gente vai fazer são ajustes, não são mudanças, né? Até porque a gente disse aqui, eu acredito muito que a cidade está no caminho certo, crescendo, se desenvolvendo. Claro que falta muita coisa ainda, mas eu tenho muita convicção que a gente colocou Santo André num rumo de crescimento. E aí seria até um contrassenso dizer, ó, vou mudar a equipe toda, né? Tá funcionando, Sim, tá funcionando. né? A equipe é uma equipe que está muito coesa, que já tem também, já conhece muito a engrenagem da máquina. Agora, ajustes a gente sempre vai fazer, é importante, a gente vai ajustando, melhor aqui, melhor ali, né? E a gente deve anunciar isso agora no mês de janeiro, mas não tem nada, não esperem nenhum grande radicalismo de dar impressão, você falando que eu vou mudar a equipe toda, não é isso. São ajustes necessários, importantes. A gente quer manter o mesmo gás, o mesmo ritmo, né? Quem apostar que eu vou diminuir o ritmo, porque são os 2 últimos anos, vai perder. Nós vamos só aumentar o ritmo de entrega de obras. E, respondendo a sua pergunta, tem algumas coisas que a gente tem que dar continuidade e intensificar, que é o Quali Saúde, por exemplo, né? A gente continuar investindo na saúde pública nesse pós-pandemia. E tem projetos de infraestrutura importantes que a gente quer tirar do papel, e eu cito 2, que é o Projeto Centro, né? O término da Oliveira Lima, que a gente está tentando viabilizar isso ainda neste mandato, e também a questão da drenagem dos piscinões lá da Vila América, que as obras ainda não começaram, nós estamos na fase final de contratação, mas são 2 desafios, né, de infraestrutura grande da cidade. A Oliveira Lima ela é metade, né, de um jeito e metade de outro. A gente quer finalizar esse processo do centro todo para deixar ele com uma cara... A gente fez uma parte ali no Carlos Gomes, né, que foi importante, mas quer agora terminar a parte de baixo, até a General Glicério. E também essa parte da drenagem, que a Vila América que sofre há 30 anos com enchente. E a gente tem um projeto que já tem dinheiro, tem recursos, nós estamos na fase final da burocracia aí, que a gente quer livrar aqueles moradores desse receio que eles passam em todos os verões, né? E eu quero entregar isso também até o final de 24, além das outras obras que a gente falou aqui, Hospital de Idosos, Hospital Veterinário, Complexo Santa Terezinha, as creches, que tudo isso já está andando, mas que a gente tem o compromisso de entregar e tirar do papel. Então, uma mensagem para a população aí para 2023. Daí, uma mensagem de otimismo, né? De agradecimento e de otimismo. Agradecimento pelo carinho que a gente é recebido em todos os cantos da cidade. As pessoas compreendem muito o que está sendo feito aqui na cidade, sabendo que tem muita coisa ainda para fazer, mas vem o nosso esforço, vem a nossa dedicação, esse sincronismo, essa relação que a gente tem mesmo de enxergar Santo André como uma grande família, como uma extensão do quintal de casa. Isso está no dia a dia dos andreenses. E otimismo por tudo que a gente falou aqui, né? O pós-pandemia, a cidade no caminho certo, muita coisa já investida acontecendo, geração de emprego, a cidade crescendo, os novos governos começando, independente da questão política partidária. A gente vai torcer para que o Brasil dê certo, torcer para que o estado de São Paulo continue crescendo, para que Santo André também, dentro do que cabe a nós, continue nesse ritmo de crescimento e desenvolvimento. Então, desejar um feliz 2023, continuem contando conosco, porque a gente conta muito com cada um de vocês. Prefeito, desde já agradeço. Obrigado, Daí. Obrigado a você. E claro, quer saber as principais notícias do Grande ABC? Acesse www.abcagora.com.br.